E para discutir os rumos da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que começou ontem aqui no nosso país, lá em Belém do Pará, eu vou saudar aqui mais uma vez com a gente, esteve conosco recentemente, o professor geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedlovski. Professor Marcos Pedlovski, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar novamente com você, com os telespectadores do Faixa Livre. Prazer sempre nosso aqui recebê-lo, viu, professor? Quero agradecer novamente a sua participação. Estivemos na última semana aqui conversando sobre temas importantes dos professores da UENF e hoje vamos tratar sobre o tema principal aqui dos nossos diálogos sempre, que é o tema do meio ambiente. Ontem tivemos, como eu antecipei, essa abertura da Conferência do Clima da ONU, a COP30, lá em Belém do Pará, e o presidente Lula, como de costume, fez um discurso de abertura da cúpula do clima da ONU e deu recados importantes na sua fala. O Lula afirmou que é necessário impor uma nova derrota aos negacionistas e destacou que a mudança do clima não é uma ameaça do futuro, mas uma tragédia do presente. O presidente também convocou os líderes mundiais a acelerarem a ação climática. Abre aspas, a COP30 será a COP da verdade. Não, na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam ódio e espalham medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Fecha aspas, palavras aí do chefe do executivo. No discurso também, o professor Lula citou que o chamado à ação está dividido em 3 partes. A primeira é um apelo aos países cumprirem compromissos, como formular as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Essas são compromissos assumidos por cada país para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A segunda é implementar e acelerar a ação climática e colocar as pessoas no centro da agenda climática. Abre aspas, avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima vinculado à Assembleia Geral da ONU é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Fecha aspas, disse o presidente. O Lula voltou a cobrar também a necessidade de se implementar um financiamento de medidas de adaptação climática e transição energética. Professor Pedlovski, não sei se o senhor acompanhou essa fala do presidente na abertura da COP30 ontem, enfim, mas por esses trechos que eu citei aqui, o discurso do presidente, a fala do Lula, vai pelo caminho certo? Anderson, eu tentei me preparar para essa conversa, imprimi o discurso na íntegra. Eu tenho que dizer que aqui, um dos problemas desse discurso é que ele resvala no que a gente chama de um negacionismo sutil, para não dizer que é uma forma muito explícita de negacionismo sutil. Porque eu entendo que um discurso de abertura, e você tem vários convidados na sua casa, você não pode sair fazendo o que se fez com o Ancelotti lá naquela reunião dos técnicos. Mas eu acho que aqui a gente tem várias contradições, e as contradições estão, inclusive, marcadas dentro do Brasil. Porque a gente vê uma situação, a gente vem conversando sobre essa questão climática há algum tempo, e eu lembro que teve um momento que foi criada uma autoridade do clima no Brasil. Aí você me entrevistou e perguntou, professor, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que é mais uma atividade é mais um ente que não vai a lugar nenhum, que não vai ter dinheiro. Posteriormente, a autoridade do clima foi simplesmente desmantelada sem maiores explicações, sem ter contido uma grama de emissão de carbono. Aí nós também temos uma situação que eu vi o discurso, há uma citação aos povos indígenas, aos amazônidas, mas, ao mesmo tempo, nós temos 2 situações muito grotescas sendo impulsionadas pelo governo Lula. Um é a exploração de petróleo e gás na foz do Amazonas, que sozinho representará algo em torno de 13 gigatoneladas de emissão de CO2, só de CO2, e que representará,
que é hoje 30% de uma emissão anual global. E eu tenho que dizer que ontem eu publiquei um artigo de uma jornalista alemã que localiza Brasil, Argentina e México como concentrando 41% dos investimentos atuais na área do petróleo, globalmente. Ou seja, a América Latina se tornando uma fronteira muito privilegiada de novas extrações de petróleo e gás. Então, temos isso. E aí nós pegamos a BR-319, que está sendo asfaltada a partir do pele da devastação. Estão acelerando, estão tentando pavimentar o que der antes da próxima estação chuvosa, e que só ali você afetará 68 terras indígenas, 18 mil indígenas. Ou seja, abrindo uma fronteira de devastação em uma área ecologicamente sensível, o maior bloco preservado de floresta ainda na Amazônia, e afetando povos indígenas, caboclos, ribeirinhos e também agricultores familiares. Então, e já se vê uma cunha avassaladora de grilagem de terras e de criação de estradas ilegais no ramal principal, saindo do ramal principal. Então, e ao mesmo tempo a gente tem as universidades que deveriam estar fazendo ciência para aproveitar, por exemplo, a produção de produtos naturais a partir da biodiversidade amazônica, com um orçamento esse ano que é 50% do que foi em 2014, temos o ICMBio, IBAMA, o IBAMA, inclusive, pisoteado nesse processo da Foz do Amazonas, os pareceres técnicos sejam comparados à lenga-lenga de ambientalista pelo presidente Lula, e nós temos uma coisa que, para mim, é muito objetiva. Eu sou paranaense. Então, eu vi aquela cena daquele tornado devastador numa região que é muito próxima de onde eu nasci, não é muito longe, não. E aquilo, somado ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, torna evidente uma necessidade urgente de financiamento para adaptação climática no Brasil. E eu posso dizer categoricamente, porque venho estudando isso, venho orientando dissertações de mestrado sobre adaptação climática em nível municipal, que nós estamos na estaca zero em quase 95% dos municípios brasileiros. E aí a gente tem a COP30, cuja os principais mecanismos são mecanismos de mercado, seja o Fundo das Florestas, seja qualquer outra coisa que se adote, é mecanismo de mercado. E eu vou dizer, não é com mais capitalismo que a gente vai corrigir um colapso climático baseado nos efeitos do capitalismo. Então, o Brasil está perdendo uma grande chance, em vez de ficar fazendo discursos superficiais sobre a importância dos povos originários, sobre a importância da preservação das florestas. A gente tinha que ter políticas públicas sendo implementadas no Brasil para dar exemplo ao mundo. E não é isso que está acontecendo. Então, não vai ser na COP, em 2 semanas, cuja proposta principal é a criação de mecanismo de mercado para conter o colapso climático, que a gente vai avançar. Lamentavelmente, é isso que eu tiro desse discurso. É muito triste, viu, professor, que o discurso ele tenha se dado dessa forma. Eu costumo dizer aqui que o que o presidente Lula fala não se escreve, porque os rumos do governo dele não mostram que há um compromisso, de fato, com o meio ambiente. Eu até citei ainda há pouco na entrevista com o professor Daniel Arão Reis uma série de ataques que foram feitos por essa gestão ao meio ambiente e uma certa complacência com a turma do agro, também com esse novo licenciamento ambiental que a gente tratou aqui no programa. Falamos também sobre essa situação envolvendo a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, enfim. O discurso do presidente da República está muito separado da prática. Eu queria que o senhor falasse justamente quais os efeitos que isso pode produzir, essa prática deslocada do discurso, no momento onde o mundo precisa de ações efetivas para que se respeite o meio ambiente, para que se reduza a emissão de gases do efeito estufa. O que está em risco, professor, é a própria existência humana. Quais os riscos de um discurso afastado da prática de governo? Olha só, nós temos que ver como é que é a prática do governo Lula na relação com as mineradoras e com o latifúndio agroexportador.
por exemplo, Plano Safra 2025-2026 reserva 500 bilhões de reais para o agronegócio, o latifúndio agroexportador, e 70 bilhões para a agricultura familiar. Sendo que o latifúndio agroexportador já tem uma série de outros benefícios, como a Lei Candir, que isenta tudo no momento da exportação do ICMS. Você tem um financiamento absurdo com isenções tributárias e fiscais para os agrotóxicos, e você tem, hoje, uma série de ações que permitem, por exemplo, o avanço, inclusive, das mineradoras internacionais, multinacionais, sobre terras raras. Tudo isso é política de Estado. Existe, por exemplo, um derrocamento lá no Tapajós, que vai acabar com o ambiente único, uma tentativa de hidrovia no Pantanal, a ferro-grão, tudo isso para viabilizar o quê? Uma economia agromineral dependente. E aí a gente vai falar assim, mas o que teria que estar sendo feito? Olha, o que teria que estar sendo feito é conter a devastação de forma séria. Era não ter créditos objetivamente, nenhum tipo de crédito para desmatador, seja legal ou ilegal. Teria que você reverter, inverter a lógica do financiamento para você dar grande montante de financiamento, inclusive como faz com o latifúndio agroexportador, a fundo perdido para a agroecologia, produção de alimentos sadios. Nós estamos hoje sendo envenenados. E, além do mais, agrotóxicos contribuem com a emissão de gás de efeito estufa. Então, hoje o Brasil é sozinho responsável por mais de 25% da utilização de agrotóxico no planeta, sendo que 60% desse consumo brasileiro é baseado na soja. E isso tudo é emissor de gás de estufa. Temos também, por exemplo, a necessidade urgente da adaptação climática, Anderson. Foi um dia Rio Bonito doIguaçu, que eu, inclusive, fiquei muito chocado, Anderson, porque eu sou paranaense e recentemente passei por aquela região. E é um vazio hoje, porque ali é uma área de latifúndio, monocultura de grãos. E aí você, quando vem um dos problemas com o aumento da velocidade dos ventos, na forma de tornado, é que se você tem uma superfície lisa, ele vai ter menos atrito e vai permanecer forte por mais tempo. Vai se demorar a dissipar. Então, quando passa numa superfície plana, que tudo foi transformado em monocultura, não tem área de atrito. E passa varrendo o que vem no caminho. Foi o que aconteceu. E eu tenho que dizer, acontecerá novamente. Nós temos tido muita sorte desses eventos extremos não estarem acontecendo mais frequentemente. Mas o problema, Anderson, é que eles já vão acontecer. Enquanto isso, a gente olha. Hoje eu tenho que falar do meu filho. Meu filho estava estudando para uma prova que envolve, ele é um aluno de nono período, nono ano, e a prova de hoje é sobre, sei por quê, sobre políticas macrofiscais, impactos sobre investimentos no Brasil. Ele estuda numa escola diferente, mas a gente estava fazendo uma discussão e o que era superávit primário, o que era gasto social. Eu falei, um dos problemas se você olhar, falei para o meu filho, se você olhar aí, superávit primário não leva em conta gastos com pagamento da dívida pública. Enquanto isso, nós temos o Banco Central com taxa de juros no teto e a gente fica gastando o orçamento da União em torno de 52%, 53% com a dívida. Para o resto todo, sobra 48%. E aí a gente tem um decrescimento no investimento em saúde, educação e habitação. E para a adaptação climática, zero. Então, o que adianta a gente fazer toda essa conversa de COP30 se a gente tem um teto de gastos que impede investimento na área social e na área da adaptação climática? A adaptação climática teria que receber o mesmo tipo de benefício que pagamento da dívida, não poderia entrar no superávit primário. Teria que retirar a adaptação climática, teria que ter bilhões para preparar o Brasil. Nós temos hoje, Anderson, eu detesto parecer tão negativo, nós temos hoje o primeiro deserto brasileiro em formação, na Caatinga, por causa, inclusive, de monocultura, da implantação de parques eólicos por empresas transnacionais. Você está criando as condições para um deserto. Está acontecendo um deserto no Brasil. Está aqui na carta do presidente Lula, na declaração sobre o deserto? Não está.
essa questão que afeta a região mais pobre do Brasil. Só que tem um problema. Ele falou aqui, e eu não sei quem escreveu o discurso, que nós evitamos o pior cenário da elevação de 4 a 5 graus. Isso não é verdade. Nós já ultrapassamos o limiar do 1,5, estamos caminhando para ultrapassar o limiar do 2, e se as emissões parassem hoje, nós continuaríamos ainda com as condições do objetivo para chegar a 3 e 4. Ok? Porque é muito carbono que já está residente na atmosfera para que simplesmente cessando a emissão, uma das coisas que as pessoas não entendem, por que e a gente está tendo curvas excepcionais de aquecimento. A ciência ainda está tentando entender por que está aquecendo tão mais rápido quanto os modelos. E eu sempre digo, Anderson, os modelos, quando a gente fazia essa discussão há 15, 20 anos atrás, quem não entendia falava, esses modelos são muito pessimistas, esses modelos não têm dados suficientes. E eu digo, não, está se provando na prática que os modelos eram muito otimistas e que a gente está caminhando, porque, por exemplo, a gente já tem um número de mortes, e aqui no discurso tem um número de mortes que eu acho que está subestimado. Eu vi números que é o dobro do que está no discurso. E nós temos condições objetivas em certas regiões do Brasil, onde o desmatamento está avançando, que é Matopiba, Amazonas, a Macro, que é ali aquela região, Amazonas, Acre e Rondônia. Quando a gente vê as cunhas de projeção de aumento de temperatura, não para amanhã, não para 2100, nós não falamos mais 2100, estamos falando 2030, 2050. O tempo está encurtando, o aquecimento está acelerando e a gente continua. E aí eu tenho que falar. Esse dia eu fui num desses seminários e eu falei que eu vejo aqui, nesse discurso, também uma lógica ultrapassada, que é a lógica de associar desenvolvimento com PIB. Ok? Porque isso era bom, apesar do nosso amigo Celso Furtado já ter escrito um livro, O Mito do Desenvolvimento, em 1974, que destrinchou e aplastou a discussão centrada no PIB. E há que se dizer, Celso Furtado, naquele livro, inaugurou a preocupação da economia ecológica no planeta. Quem lê o livro, Celso Furtado eu já li esse livro, e ele diria, supimpa, já que eu sou um cara antigo, em fazer uma análise do ponto de vista ambiental. E aí a gente fica falando, não, que a miséria vai aumentar, que se o PIB cair... Olha, se o PIB cair... Quando que o PIB caiu? Durante a pandemia. Ok? 2021, nós tivemos uma inversão na curva de emissões de tudo. Aí as pessoas falam, pô, foi um desastre para a economia, mas foi excelente para o ambiente. Mas também foi excelente para nós. Ok? E aí a gente tem que parar. Nesse processo todo, desde que os conceitos de desenvolvimento foram criados lá para o Banco Mundial na década de 1950, eu quero saber o que aconteceu com as emissões, elas estão aumentando exponencialmente, e o que aconteceu com a pobreza no mundo. A pobreza no mundo só caiu porque a China fez uma revolução social capitalista, ok? Ao mesmo tempo, a China saiu de um país que era marginal nas emissões para ser o segundo maior emissor, se não hoje é já o maior emissor de CO2 do planeta. Olha o custo ambiental do progresso social. Aí a gente fala, será que precisava ter tudo isso ao custo do que a gente tem de um colapso climático que está cada vez mais próximo? É nesse tipo de conceito que a gente tem que trabalhar. Porque eu estive na China 2 vezes, ok? E eu posso dizer uma coisa, os chineses estão se preparando para o colapso, ok? Estruturalmente, e em planos quinquenais. Ok, eles sabem o que está vindo. Os tufões vão entrar por Hong Kong rasgando pelo meio da China. Eles sabem disso. E aqui nós estamos fazendo o quê? 50 milhões para Rio Bonito do Iguaçu, não começa nem a mexer na ferida, foi o que o governo do Paraná prometeu. Mas não tem adaptação, é só uma reconstrução. Se bater outro tornado lá, destrói novamente tudo. Isso não é adaptação, Anderson.
Professor, isso não é adaptação, evidentemente, está muito claro. Está muito claro que não há compromisso dos países com a emissão, com a redução da emissão de gás do efeito estufa majoritariamente. O senhor falou muito bem, aquilo que a gente teve durante a pandemia, aquele período onde a produção caiu muito por conta do vírus, onde as pessoas tiveram de ficar em suas casas, isso foi fundamental para o meio ambiente, fundamental para nós, como está colocado na sua fala. Agora, ontem também, na abertura da COP30, o secretário executivo da ONU para Mudanças Climáticas, o Simon Stiell, disse no discurso dele que pediu, na verdade, fez um pedido aos países. Ele disse o seguinte, abre aspas, o trabalho de vocês não é lutar uns contra os outros, mas sim combater juntos essa crise climática. Fecha aspas. O senhor vê possibilidade, professor, de cooperação entre os países para combater as mudanças climáticas dentro dessa lógica do capitalismo que o senhor já criticou ao longo da sua fala? Nenhuma. A gente temos que olhar para uma realidade do capitalismo. O capitalismo, nesse momento, ele vive uma crise sistêmica profunda. Uhum. E nós temos realinhamentos que não são realinhamentos para uma nova ordem baseada na justiça climática, na equidade climática. Na verdade, é uma nova ordem que aprofunda, até porque, por exemplo, o governo da Rússia é um governo negacionista. Então, e é um petroestado. E a China, por mais que tente se aliviar, e eu acho que a China é muito contraditória em alguns aspectos, a China não dá sinal que vai tirar o pé do acelerador em termos de consumo de combustíveis fósseis. Até porque, ainda que a China lidere nas energias alternativas, ok, vamos dizer isso, quem lidera o mundo hoje em energias alternativas é a China. Não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é ninguém, é a China. Ao mesmo tempo, a matriz energética chinesa continua fortemente fóssil. E por essa noção de desenvolvimento ancorado em crescimento, não vejo como a China vai retroceder. Mas a China está se preparando. Enquanto isso, no Ocidente, quem estão se preparando são os bilionários, construindo seus bunkers de sobrevivência, enquanto a miséria se aprofunda e você tem na Europa, a cada ano, hoje, milhares de mortes por causa de temperaturas, porque as pessoas não têm como pagar ar-condicionado. Essa é a realidade. A Espanha, nos últimos anos, tem sido dramática a situação na Espanha, porque é um país ancorado em políticas estritas neoliberais e o povo não tem como pagar ar-condicionado. Então, os idosos estão morrendo de calor. E em Portugal, a mesma coisa. Então, a gente vê que essa questão, eu tenho uma percepção que a gente tem que parar de pensar que a solução para a crise climática capitalista tem a ver com governos e com quem controla os governos, que são as corporações. A quantidade de lobistas que têm estado nas COPs, e Belém não vai ser diferente, das petroleiras, interferindo nos documentos finais, tem sido documentado. Eu publiquei recentemente no meu blog uma análise de quantos lobistas participaram da construção dos documentos da COP 28 e 29, inclusive da Petrobras. Então, e a gente vê que eles controlam os documentos finais. Então, por exemplo, Lula falou, temos que honrar a COP 28 e 29, ok? Na última COP, o CEO da COP foi pego prometendo para as petroleiras que o documento final não interferiria nos interesses econômicos dela. E é isso que a gente vai honrar? Mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, agora no final do mês, nós teremos, aí no Rio de Janeiro, um encontro anticapitalista pelo fim dos genocídios e defesa do clima, pelo clima. É um encontro que eu considero importante, e ele precisa ser reproduzido e outros países, por exemplo, com a Greta Thunberg, nós temos visto que a juventude é quem mais se mobiliza, porque os jovens já entenderam que se não se fizer uma reversão, não haverá um planeta viável para a juventude. Aqueles que estarão na nossa idade daqui a 40, 50 anos terão um planeta muito quente, à beira da inviabilidade da espécie, de várias outras espécies com as quais a gente interage e depende delas. Então, eu diria que, para mim, é muito mais importante o que está acontecendo, por exemplo, lá em Belém, a Cúpula dos Povos.
Tem gente que veio em caravana e cruzou a América Central até chegar em Belém para participar de um evento porque eles não paralelo, porque não foram convidados para o evento principal, porque aqui no evento principal tem stand até o latifúndio agroexportador. Mas quando chega para as comunidades, para os povos, não tem esse espaço. Então, não tem a cúpula dos povos. Então, eu diria para você, Anderson, que nós temos que pensar que a questão climática do colapso vai ter que ser resolvida sobre outros marcos. E é um marco, inclusive, que a esquerda radical, não estou falando da esquerda institucional, a esquerda revolucionária tem que entender que, se temos um problema de classe, eu gosto sempre de citar a física e filósofa alemã Friedrich Otto, escreveu um livro sobre a crise climática, acima de tudo, uma questão de gênero, raça e classe. Ok? Se a gente não estabelecer essa nova lógica, a gente vai ficar participando dessas COPs de forma inútil. Isso aqui é a verdade. Professor, as contradições nessa COP30 estão colocadas já a partir da construção do próprio evento. Eu tenho falado aqui, uma garrafa d'água custando mais de R$20, um pequeno salgado custando R$50, um negócio inacreditável. Um evento que dialoga com o tema da sustentabilidade, onde a lógica do capitalismo se faz presente mais do que nunca. É uma contradição enorme essa COP30, a partir do que a gente tem visto ao longo desses últimos tempos. Professor, para a gente fechar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do seguinte. A Alemanha anunciou que iria investir naquele fundo de florestas tropicais que foi criado pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula, mas já desistiu de investir nesse fundo, e as lideranças do país disseram que é um risco financeiro esse tipo de investimento. Enfim, pelo que está sendo analisado, obviamente que as discussões só começaram ontem, não houve um aprofundamento dos temas que vão ser tratados na COP30, a gente pode esperar, o que a gente pode esperar dessa Conferência do Clima na ONU? O desfecho da COP30 pode produzir avanços no que diz respeito ao meio ambiente, à necessidade de se reduzir a emissão de gases de efeito estufa, professor? Olha só, como eu quero reforçar que, se vai ser alguma coisa de positivo de Belém, vai ser da cúpula dos povos. Porque, em março, eu escrevi um artigo para o jornal A Nova Democracia, em que eu, utilizando o meu nome, Marcos, você sabe, Marcos foi um profeta, dizia, essa COP vai ser um tremendo fracasso. E vai ser, do ponto de vista dos interesses da maioria pobre da população mundial. Nós vivemos um tempo de aquecimento, refugiados climáticos e diminuição do acesso à água. E só aqueles que estão efetivamente se envolvendo nas soluções reais, e aí eu digo que são movimentos sociais, são comunidades quilombolas, povos indígenas, esses estão realizando soluções, ok? Não vão ser os governos controlados pelas corporações que vão fazer isso. Então, só que eu quero deixar essa certeza e dizer mais uma vez, mas nós que estamos na cidade, inclusive a cidade do Rio de Janeiro é um belo exemplo. Você tem hoje a privatização da água, da distribuição da água, e por enquanto só, né? E uma água que, se a gente for medir, a gente vai cair para trás para ver o que tem dentro realmente. Então, é preciso também notar que a maior parte da população hoje está vivendo nas cidades. O combate e o enfrentamento positivo às mudanças climáticas, que é a criação de modelos sustentáveis de adaptação climática, terá que ter um debate urbano, tanto quanto rural. Essa coisa de fixação nas florestas, eu acho um engodo, porque não tem floresta urbana, e as cidades são grandes mega bombas de calor. Por que não se fala em resolver isso, em vez de ficar derrubando árvores? As poucas árvores que existem na cidade de Brasília são detonadas todos os dias. Né? Eu vivencio isso todos os dias em Campos do Goytacazes. Na cidade do Rio de Janeiro também. Então, nós temos que... A saída... Primeiro, a saída não será por governos e corporações. Não será por propostas de mercado. Serão por propostas coletivas e comunais. E quanto antes a gente entender isso, quanto mais rápido nós vamos começar a procurar as soluções reais, e não esse show midiático para enriquecer currículo Lattes ou currículo de lobista, ok?
É isso, professor. A solução só vai se dar a partir da ação popular. Enquanto a gente não agir de maneira conjunta, em unidade, no que diz respeito a uma mudança dessa lógica capitalista que está colocada, eu realmente, assim como o senhor, tenho poucas esperanças de que a gente vai ter avanços efetivos no que diz respeito à sobrevivência da nossa espécie. Porque, mais uma vez, eu gosto de reforçar isso aqui. O que está em jogo é justamente isso, a sobrevivência humana nesse planeta. Professor Marcos Pedilowski, quero agradecer demais a sua presença aqui sempre, uma alegria conversar com o senhor. Vamos ter muito tema, muitos assuntos aí, muito provavelmente na próxima sexta-feira da outra semana, quando teremos o final da COP30, a gente vai voltar a discutir esse tema aqui, vamos tentar fazer um amplo apanhado do que foi a Conferência do Clima da ONU para entender se houve algum tipo de avanço a partir dessa reunião de líderes lá em Belém. Obrigado, viu, professor? Uma boa terça-feira para o senhor. Meu abraço forte. Obrigado, Anderson. Sempre bom falar contigo, porque eu digo que você é um entrevistador que instiga a gente pensar mais profundamente. Obrigado e espero que o povo que assiste o Faixa Livre tenha gostado. Obrigado pelas palavras de carinho. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Começamos aqui com Marcos Pedilowski. Marcos Pedilowski, geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF,